Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Bíblia Fácil. Tenho certeza que você tem crescido na graça de Deus. Hoje a gente vai estudar um assunto diferente. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito do santuário de Deus. Você sabia que Deus tinha um santuário aqui na terra e que esse santuário envolvia vários rituais e festas e que o povo de Israel foi estabelecido em torno de toda a festividade e dos rituais desse santuário? Bom, eu trouxe aqui para ilustrar uma cruz. Antes de qualquer coisa, você deve saber que o santuário de Deus é todo o evangelho apresentado através de imagem. Então você consegue ter no santuário todas as doutrinas bíblicas, todos os princípios da palavra de Deus você encontra no santuário. Tem um ditado popular que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. O santuário é exatamente isso. Todo o evangelho de Cristo, todo o plano da redenção unificado em um ritual para que as pessoas entendessem o plano da redenção que viria e se concretizaria através de Jesus Cristo. Quando falamos em santuário, lembre-se em cruz, lembre-se de Jesus Cristo, o seu sacrifício, lembre do amor que Deus tem por você e por mim. Vale a pena estudarmos o santuário de Deus na terra, até porque esse santuário começa no céu e termina lá. A gente vai aprender muita coisa sobre ele hoje. Eu gostaria de já apresentar os meus amigos que compõem o auditório sempre aqui do Bíblia Fácil. Sejam bem-vindos mais uma vez. E agora nós vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar nesse estudo tão importante e novo para muitas pessoas. Lígia, por favor, nos conduz em oração. Nosso querido Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos mais de Ti. Queremos também pedir a Tua companhia agora, que Teu Santo Espírito nos ilumine, para que tudo que falarmos aqui, que estudarmos aqui, seja de acordo com a Tua vontade. Esteja com os nossos amigos que também estão nos assistindo, para que Teu Santo Espírito também esteja com eles. São as bênçãos que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos, então a gente precisa começar falando um pouquinho de história. Um dia Deus conheceu um homem, percebeu um homem aqui na terra temente a Ele. O seu nome Abrão. E ele não podia ter filhos, era casado com Sarai, sua esposa. Mas Deus percebeu que ele era um homem íntegro, honesto, correto, e Deus resolveu fazer dele o pai de uma grande nação. Mudou o seu nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, e Abraão significa pai de uma grande nação. Sara significa a grande rainha, a grande princesa. Pois bem, a partir daí Deus começa a levantar para si uma nação. Veja que o povo de Israel não existia, isso é uma ideia de Deus. Os israelitas, os judeus não existiam. Abraão era alguém de uma outra nacionalidade, mas era temente a Deus. E a partir daí começa a história do povo de Israel. Há um momento onde existem as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e aí então ocorre toda aquela situação de fome no mundo. José, um dos filhos, o penúltimo filho, que foi vendido como escravo, é levado para o Egito, há fome na terra, José recebe os seus irmãos, a história é linda, e acontece que todo o povo de Israel vai morar no Egito. Depois que tudo isso acontece, passa-se tanto tempo, 400 e tantos anos, e agora mudam-se os imperadores, os faraós, e o povo de Israel é escravizado no Egito. Deus suscita Moisés, liberta o povo do Egito, é conduzido no deserto esse povo para que possam entrar em uma terra, a terra de Canaã, onde deveria manar leite e mel. A terra de Canaã era a terra que Abraão, um dia Deus mostrara a Abraão, quando diz: Abraão, sai da tua casa, da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus mostrou Canaã, aquela terra, antes de ser dos cananeus, antes de ser dos filisteus, das pessoas que moravam em Jericó, era de Abraão. Então aquela terra era de fato do povo de Israel. E Deus começa a conduzi-los no deserto. Agora, durante 400 anos eles viveram aproximadamente lá no Egito e absorveram toda a cultura, a religião do Egito, e aquilo era muito complicado. Deus então espera criar um lugar para habitar no meio do povo. Olha o tamanho do privilégio que essa nação tem. Todos nós temos Jesus na nossa vida, no nosso coração, morando na nossa casa.
mas essa presença, embora seja real, ela não é literal. Deus não está em pessoa ali, está porque Ele é onipresente e está cuidando de mim e de você. Mas Deus resolve literalmente morar no meio de um povo, no meio do deserto. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa casa de Deus no meio do deserto, acompanhando um povo em direção a uma terra. É a saga do povo de Israel que nós vamos estudar hoje. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui o primeiro verso do estudo de hoje. Que pedido especial fez Deus a Moisés? Está aqui em Êxodo 25, 8 e 40. Marcos, você pode ler, por favor, para a gente esses dois versos? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ok, 40. Próximo verso. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ok, então duas coisas importantes aqui que o Marcos leu para a gente. Olha só, o primeiro delas é que é Deus quem diz, e me farão o quê? Um santuário. Deus é quem determina esse santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. É Deus falando com Moisés, Êxodo 25, verso 8. E aqui diz, vê pois, é a mesma conversa, é o mesmo diálogo, vê pois que tudo faça segundo um modelo. Então, mas como que é esse santuário? Qual é a metragem dele? De que material deve ser feito? Sabe, Deus estava pedindo uma construção para Moisés, de um santuário. E Moisés pergunta, mas como? Que jeito que eu vou fazer? E aí Deus diz, olha, vai ter um modelo para você fazer. E esse modelo é o modelo de um santuário que Moisés viu no céu. Então, quando a gente fala em santuário, a primeira coisa, isso não foi ideia de Moisés, não é ideia de nenhum profeta, de nenhum homem. Ter um santuário no meio do deserto, uma coisa assim, talvez até impensável, foi idealizado no coração de Deus. Deus queria habitar no meio daquele povo. E aí, então, qual é o modelo? Eu vou te mostrar o modelo. Deus mostra a Moisés o modelo para que Moisés possa fazer de acordo com esse modelo. Então, eu vou fazer uma pergunta para o André. André, diga uma coisa. Você acha que Moisés podia fazer o santuário de acordo com a vontade dele? Olha, se for pensar, por ser um templo que ele teria que se locomover diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ele poderia pensar de uma maneira de montar um templo que fosse mais prático, né, para montar e desmontar. Uhum. Só que Deus, nesse caso, falou assim, olha, é do meu jeito mesmo. Olha. Porque ele queria que tudo que fosse colocado dentro daquele templo fosse colocado do melhor. Uhum. Todos os materiais, todos os panos, todos os metais que fossem usados. Assim que acho que hoje ele exige da gente também. Que a gente adore ele da melhor maneira que a gente pode oferecer uma adoração a ele. Então, acho que nesse ponto da pergunta, não, Moisés não tinha como contrariar uma vontade de Deus, assim. Exato, sabe por quê, André? Muito bem colocado e respondida a sua pergunta. Não pode, de jeito nenhum, é da forma do modelo que Deus mostrou. É a mesma coisa lá Caim e Abel, lembram de Caim e Abel? Então Deus disse, olha, vocês vão me oferecer um cordeirinho sem mácula. E aí Abel vai e traz o cordeirinho sem mácula. E Caim? Caim traz o que ele tinha de melhor, ele era lavrador. E ele pega o que ele tinha de melhor ali, ele traz as melhores frutas, as melhores verduras, os melhores cereais escolhidos a dedo, ele traz o que tem de melhor. E eu pergunto, Deus aceitou? Deus não aceitou. Por quê? Porque quando se fala em adoração, não é o que eu quero, mas é o que Deus pede. Por isso a gente precisa cuidar com a música. Música é o que Deus quer e não o que eu gosto. Não o que eu acho que eu devo cantar ou dizer ou tocar. A gente precisa saber o que Deus quer para ser adorado. Então é isso que eu ofereço a Ele. Se Deus pede A, eu faço A. Eu não faço nem B, nem C, nem Z. Ah, mas eu fiz. Mas não é o que Deus pediu. Então aqui, Deus determina que vai morar, habitar no meio do povo e Deus mostra como vai ser. Diz, eu vou te mostrar um modelo. E isso precisa ficar claro todas as vezes que a gente fala em santuário. Muito bem, próximo slide. Olha, aqui há uma ilustração mais ou menos do que seria o santuário conforme aquilo que Moisés viu no monte, aquilo que Deus havia preparado. Você tinha aqui o pátio, você tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Então olha só, nós tínhamos aqui alguns elementos, nós tínhamos o pátio,
nós tínhamos o altar de sacrifício, nós tínhamos a pia, onde se lavava, nós tínhamos o santuário em si, que era separado em 2 espaços, o lugar santo e o lugar santíssimo. E a gente vai perceber que em cada um desses lugares havia uma função, mas tudo isso aqui, todo o ritual de santuário apontava para uma pessoa, apontava para Jesus. Tudo o que acontecia aqui no santuário apontava para Jesus. Por quê? Porque da mesma forma como eles foram libertos lá do Egito, Jesus Cristo livraria eles do pecado. Então toda a libertação do povo de Israel era um símbolo, era uma sombra daquilo que iria acontecer mais ou menos 2.000 e tantos anos depois. Uns 3.500 anos depois era o que iria acontecer aqui. Então nós temos o pátio, o altar, a pia, o lugar santo, o lugar santíssimo, tudo apontando para Jesus. Os elementos dentro do lugar santo e santíssimo também apontavam para Jesus. Todos os elementos apontam para Jesus, o Messias, o grande Salvador desse mundo. Bom, eu já vou passando o próximo slide enquanto eu apago aqui, para que a gente possa ir entendendo um pouquinho mais. Muito bem, nós temos aqui nessa tela, então, os elementos do lugar santo. Dentro do santuário, lembrem-se, era composto de 2 compartimentos. Dentro do lugar santo, nós tínhamos aqui o candelabro, nós tínhamos o incensário e nós tínhamos aqui a mesa com os pães asmos, 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel. Também Jesus, o pão da vida. A luz do candelabro, nós temos aqui Jesus como a luz do mundo e o incensário que representa a intercessão de Jesus Cristo por mim e por você. Então perceba que os elementos do santuário, do lugar santo, apontavam sempre para Jesus Cristo. Todas as vezes que você ouvir falar de santuário, lembre-se, tudo no santuário, todo o ritual do santuário, ele apontava para Jesus Cristo. Existem alguns textos da Bíblia importantes, mas antes eu gostaria de apresentar o que existe dentro do lugar santíssimo, para você primeiro saber o que existe dentro do santuário, segundo aquilo que foi mostrado por Deus a Moisés, e aí então depois a gente vai entender um pouquinho do ritual do santuário. Então aqui nós temos os elementos que existem dentro do Santo dos Santos, aqui no caso agora o Santíssimo. Então está aqui, o santuário dividido em 2 partes. Aqui o lugar santo e aqui o santíssimo. Aqui havia o candelabro, o incensário e a mesa com os pães asmos, sem fermento, que significava que aqueles pães não simbolizavam, não tinha nada de pecado, porque na Bíblia fermento simboliza pecado. E aqui no lugar santíssimo existem esses elementos. Então, existe a arca da aliança, protegida pelos anjos, tudo isso aqui de ouro, e dentro da arca existia aqui o maná, aqui a tábua dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés e a vara de Arão que floresceu, mostrando que Deus estava com aquela liderança no povo de Israel. Esses 3 elementos, a vara, os mandamentos e o maná, ficavam dentro da arca. E aqui havia um outro elemento que a gente não consegue simbolizar, que era a Shekinah. O Shekinah era a glória de Deus, a presença literal de Deus no Santíssimo. Então, quando a gente fala no lugar santíssimo, é porque havia a presença literal de Deus através de um brilho, de uma luz que era o Shekinah.
E você sabe que a gente vai apresentar para vocês alguns textos falando exatamente dos sacrifícios, do que acontecia, para você entender um pouquinho o santuário que aponta para Jesus Cristo sempre como nosso Salvador. Existe já o texto, eu já vou passando por aqui, para Lígia ler, que é Êxodo 29, 38 e 39. Enquanto eu apago aqui, Lígia, você já vai lendo para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque esse assunto realmente é fascinante e a gente precisa avançar nele. Então vamos lá, Êxodo 29, 38 e 39. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Ok, então dentro do ritual do santuário, todos os dias, isso é o que a gente chama do sacrifício contínuo. Tanto pela manhã quanto ao pôr do sol, deveria ser sacrificado esse cordeiro. Quem sacrificava esse cordeiro? O sacerdote. Uma vez por dia, tanto de manhã quanto à tarde, o cordeirinho era imolado. E aí então o que acontecia? Esse sacrifício simbolizava o quê? Que toda a nação, toda a concepção espiritual acreditava na vinda do Messias. Entendem por que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João declarou isso, e quando João declarou isso, todas as pessoas que estavam ali, elas se reportaram para onde? Para o santuário, para o sacrifício contínuo, que existia todos os dias. Isso era feito no altar de sacrifício e aquele sangue, parte do sangue, era levado então pelo sacerdote até o lugar santo. E lá, na cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, ele aspergia o sangue do cordeiro. Agora você pode imaginar como é que ficava aquilo ali dentro? Aquele sangue todos os dias sendo aspergido naquela cortina. E você então pode imaginar o tamanho do cheiro daquilo ali, as moscas no deserto. Então todo aquele lugar santo, embora tivesse toda aquela perfeição de simbologia dos pães, Jesus, o pão da vida, a luz do mundo, o intercessor, o único intercessor que temos diante do Pai, a situação e a visão que nós tínhamos dali não era um lugar agradável de se estar. Por quê? Porque aquilo ali simbolizava também todo aquele ambiente, o pecado. Então ali havia o sangue do cordeiro, ali havia os pecados que aquele sangue estava levando consigo e era aspergido no lugar santo. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, ele entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Uma vez por ano era feito isso. E aí então todo o povo de Israel entrava em processo de consagração, de jejum, de oração, para que o santuário pudesse ser purificado e Deus pudesse continuar habitando no meio deles, uma vez por ano. Isso constituía mais ou menos o ritual do santuário. Esse é um assunto fascinante, é um assunto que permeia toda a Bíblia e que a gente deveria demorar-se mais tempo nele. Por isso eu quero dizer para você, amigo, que está nos assistindo aí na sua igreja, no seu pequeno grupo, no auditório ou em casa, estude sobre isso. Estude mais sobre o santuário para você crescer. E eu quero lembrar que se você quiser mais sobre o santuário, nós temos aqui para lhe enviar esse material, 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos enviar gratuitamente para você esse material. Tem muita coisa boa aqui sobre o santuário. E também, se preferir, pelo nosso e-mail, bibliafacil@novotempo.org.br. Bom, temos aqui mais um texto. Então, o sacrifício contínuo ficou claro para vocês. Vamos fazer uma rápida recapitulação aqui. Primeiro, o santuário é uma ideia do homem ou de Deus? De Deus. Ok, então pega o microfone para falar, porque senão ninguém ouve. É de Deus ou é do homem? De Deus. De Deus, ok. Deus queria habitar no meio deles ou afastado deles? No meio deles. Ok. Esse santuário tinha um pátio, sim ou não? Sim. Tinha uma pia? Sim. Tinha um altar? Ok. Sim. Tinha o santuário em si? Sim. Era separado em 3 lugares? 2 lugares. 2 lugares. O lugar santo e o Santíssimo. O que havia dentro do lugar santo? A mesa do candelabro, incenso. a mesa com os pães e o
incensário, esses 3 elementos. E aí nós temos o lugar santíssimo. Ali dentro havia a arca do quê? Da aliança. 2 querubins. Tudo aquilo ali era feito do quê? De ouro, madeira de acácia e de ouro. E dentro da arca o que havia? Eram 3 elementos. O primeiro deles, vara de Arão que floresceu. As tábuas do quê? As tábuas dos 10 mandamentos e o maná. Então, o sacrifício que era feito dos cordeirinhos, que não podia ter mancha nenhuma porque simbolizava Cristo, ele acontecia 10 vezes ao dia. Não. Quantas vezes ao dia? Duas vezes. As 2 ao meio-dia. Não. Uma de manhã e uma tarde. Uma de manhã e uma tarde. Então, deu para entender mais ou menos o ritual do santuário? Muito bem, vamos lá. Mateus 27, 50 e 51 e Hebreus 8, 1 e 2. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está funcionando atualmente? Então, por que a gente não mata mais cordeirinho hoje nas nossas igrejas? Vamos ver isso nesses textos. Quem vai ler esse texto? Eu. Carlos, por favor, vamos lá, Carlos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Que ele estava no Calvário. Certo. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ok, próximo texto. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ok, muito obrigado, Carlos. Olha só que coisa importante. Então, Jesus, clamando em alta voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário rasgou em 2 partes. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, perdeu-se a necessidade de nós oferecermos esse sacrifício a Deus. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro, ele já havia morrido na cruz do Calvário. Então, quando Jesus Cristo morreu, lá na cruz do Calvário, eu e você, então, deixamos de ter a necessidade de matar cordeirinhos, porque o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu. Bom, o essencial é que, olha só, de todas essas coisas que temos ditos e possuímos, tal sumo sacerdote, que é Jesus, assentou-se à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário na sexta-feira. No sábado descansou conforme o mandamento. No domingo ressuscitou e esteve com os discípulos, subiu ao Pai, e ele foi aonde agora? Para o santuário que não foi erigido por mãos de homens, mas pelo próprio Senhor. Vocês se lembram que esse santuário foi feito de acordo com um modelo que ele viu no céu? Então esse santuário existia no céu. Quando Jesus, que é o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote representava Cristo, o sacerdote representava Cristo, todos os elementos do santuário simbolizavam Cristo, agora o verdadeiro sumo sacerdote sobe ao santuário para terminar a obra da expiação do ser humano, para terminar a obra da redenção do ser humano. Então, olha só, o santuário terrestre deixou de ter sua função e agora o santuário celestial está aqui acontecendo na minha vida, na sua vida. Jesus hoje está no Santo dos Santos. Na próxima semana nós vamos estudar um pouquinho a respeito do que Jesus está fazendo nesse santuário. O que ele está lá fazendo agora? Qual é o papel dele no lugar do santuário, no Santo dos Santos, no santo onde Jesus está, o que ele está fazendo? Na próxima semana a gente vai aprender muita coisa importante a esse respeito. Por favor, Márcio. Pastor, aqui fica claro também que não existe mais barreiras. Naquela época existia todo esse processo, mas com a morte de Jesus nós temos acesso direto ao Pai. Então, ainda que a tua função como pastor, a nossa função como irmãos cristãos é importante, intercedendo, orando, mas a ligação entre a terra e o céu é somente por meio de Jesus. Amém, muito bonito. E com esse pensamento do Márcio, o único elo entre nós e o céu, entre nós e Deus, é Jesus Cristo. Querido, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho a respeito do santuário,
que você tenha sido estimulado a estudar mais a respeito desse tema tão lindo que permeia toda a Bíblia. E nós vamos orar agora para que Deus cuide de você e para que todos nós possamos crescer nesse assunto que é tão fascinante e que nos mostra a beleza de um Deus que insiste em nos amar. Se puder, feche seus olhos e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, obrigado porque tudo no santuário nos lembra o Senhor. Obrigado porque tudo aponta para o Teu sacrifício, que nos constrange, que nos motiva a viver a cada dia mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos purifique. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.